É isso aí, galera, episódio 116 na área, podcast Filmes Clássicos começando agora. Nessa oportunidade a gente vai fazer um episódio sobre uma colaboração importante entre diretor e diretor de fotografia. No caso, o que a gente escolheu foi falar de Anthony Mann e John Alton. Tiveram uma boa parceria juntos, 6 filmes, mas o nosso recorte aqui serão 3 filmes. No caso, 3 filmes noir que fizeram juntos, começando em 1947 com Moeda Falsa, depois a gente vai para 1948 com 2 produções, com Mann dirigindo e o Alton fazendo a fotografia, que são os filmes Entre Dois Fogos e O Demônio da Noite. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Bom, galera, vamos começar então mais um episódio. Hoje eu, Fred Almeida, estou falando aqui do Rio de Janeiro, como sempre. E ao meu lado, olha só, ao lado de lá do microfone, está Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Tudo bom? Tudo bom, Fred? Como é que você tá? Tudo bem, vamos aí para mais um episódio um pouco diferente, né? Acho que o único episódio de colaboração que a gente fez aqui foi do Humphrey Bogart com Lauren Bacall, né? Isso. A gente fez 4 filmes com o casal, mas de colaboração. E a gente fez um episódio onde a gente citava grandes colaborações, né? E nesse episódio estava o nosso convidado aqui, hoje, um dos Founding Fathers, Marcelo Renault, voltando ao podcast. Tudo bem, Marcelo? Fala, galera, um grande abraço aí. Estamos de lado pela internet, né? Isso aí. Na verdade, do outro lado dos cabos aqui. É bom falar, né? Senão vão achar que vocês estão aí abraçadinhos. Tá juntinho, exatamente. Marcelo está aqui no assim Rio também. De Janeiro também. Pelo menos a gente está na mesma cidade, né? Mas exatamente. Que bom que a tecnologia permite a gente fazer isso. Permite. Com pessoas... Sem a tecnologia não tinha podcast, não tinha nada. Isso, pois é. A gente vai completar o ciclo agora, vamos esse ano gravar com mais pessoas do Nordeste, né? A gente gravou já com uma pessoa que estava lá no Nordeste, né? Que era o Renato Félix, né? E um dia tem que ser internacional, hein? Pois é, isso aí. Portugal. Alexandre já fez entrevistas internacionais. Mas então essa dupla de hoje aí é quem? É o Emil Bundsmann e o Johan Altman. Anton, né? Emil Anton Bundsmann. Vamos discutir Johan isso. Jacob Altman. Olha, falando os nomes normais, já tem muita gente que não conhece eles muito bem. Isso. Pior é isso, né? É verdade. São 2 pessoas que não são tão lembradas assim, né? Trata-se de Anthony Mann e John Alton, né? Um diretor e um diretor de fotografia. Então, portanto, a gente vai fazer um episódio sobre um diretor e o seu braço direito, como gostam de chamar o diretor de fotografia, que é dentre os assistentes ali do diretor, os técnicos ali do diretor, talvez seja o que mais contribui para a visão que o diretor pretende alcançar, né? Claro que todo mundo contribui, evidentemente. Mas o diretor de fotografia é responsável ultimamente pela imagem mesmo, né? Pelo que a gente vê. Então é muito importante nesse processo. E a gente resolveu, fazendo um disclaimer aqui, né? A gente fez um recorte aqui de 3 filmes. Não coincidentemente, são 3 filmes noir, só que a parceria dos 2 é de 6 filmes, certo? E por que a gente fez isso? Porque esse episódio ele faria parte do ano passado, que a gente chamou do ano do noir no podcast e tal. A gente acabou empurrando para esse ano aqui, de 2024.
e ficaram com esses filmes que estão muito bem escolhidos, né? A gente pode falar também um pouquinho dos outros 3 filmes que os dois fizeram juntos, que todo mundo aqui viu, né? É bom que a gente não esgota e deixa a porta aberta para um dia fazer um episódio sobre outros filmes do Anthony Mann, né? Poderia. Westerns, O Anthony Mann é um cara muito de fases, né? Então, ele tem aí a sua fase filme B, né? Ele é mais lembrado pelos westerns, né? Acho que se for perguntar uma pessoa assim, cinéfilo normal, vai lembrar mais dos westerns dele, eu acho. Ele tem uma grande parceria com James Stewart, né? Acho que ele tem 5 westerns com James Stewart, né? Acho que foram mais. Acho que 6, tem até mais. 6, pode ser 6. Deve estar me escapando um, mas é tipo uma parceria com John Alton, né? 6 filmes. Foram 8 filmes, 8 com James Stewart. 8, né? Mas uma fase ali muito próxima que ele fez vários em seguida, né? Fez meio seguidinho. É porque acho que ele já tinha filme antes com James Stewart. Ele conhece o James Stewart desde o teatro, né? Não, o primeiro foi um Excesso 73, aí a partir daí fez vários. Mas eu preparei aqui uma mini biografia do Anthony Mann e outra do John Alton, se vocês me permitem, bem rapidinho mesmo. Claro. Vamos lá falar um pouco do Anthony Mann. O que eu li sobre ele, assim, é muito cercado de mistério, tá? Eu me baseei num livro chamado Anthony Mann, The Life and Films, de 2009, de um cara chamado William Darby. E ele começa, assim, falando isso do Anthony Mann, né? Muito mistério acerca de detalhes biográficos dele, conforme é admitido até pela sua filha, que faz entrevista para esse William Darby. Não se sabe, por exemplo, se ele nasceu em 1906 ou 1907. Sabe-se que ele nasceu em 30 de junho. Há uma discussão até sobre o primeiro nome dele, se era Anton ou era Emil Bundsman. Parece que o sobrenome era Bundsman mesmo, né? Emil era o nome do pai dele, então provavelmente era Emil o nome dele mesmo, né? Deixa eu fazer uma parte sobre o ano. Sim. Porque, bom, eu não sabia que tinha essa polêmica, mas se for 1906... Tá nesse livro, tá? Não, acredito, mas se for 1906, que é o que estava na fonte que eu li, aí eu vou lembrar de um comentário que você fez quando a gente falou do Marcel Carné, que também era de 1906, que foi um ano fértil de nascimento de diretores. Rossellini, Visconti, Anthony Mann, Billy Wilder, tem uns 8 grandões aí, né? E o Anthony Mann seria mais um deles. Agora você lançou uma dúvida, não sei, mas vamos lá. Mas eu já ouvi em outras fontes o 1906 e o Emil, tá? Como o nome dele. Certo. Fato é que na escola ele já demonstrou assim, um interesse pelo teatro e suspeita-se até que ele tenha atuado e dirigido já desde essa época de escola, quando a família de San Diego se mudou para Nova York. Foi em Nova York que ele começou essa carreira teatral de infante dele, né? Acreditado com outro nome na época, né? Anton Bundsman. Anton Bundsman, tá vendo a confusão aí? Nos anos 30 ele passou a dirigir peças de teatro e em seguida chegou a montar a sua trupe de atores que contava já com James Stewart, como eu falei, quer dizer, conhece o James Stewart desde essa época, que seria um ator, como a gente falou aí, que viria a trabalhar em diversos westerns com ele, né, principalmente na década de 50. Né? Em 1939 ele se muda para Hollywood e começa a trabalhar como assistente de direção da Paramount. Nessa posição ele chegou a fazer um filme para o Preston Sturges, né, o Sullivan's Travel, que no Brasil chamou como, hein? O Contrastes Humanos. Isso. Deixa eu até falar um preâmbulo disso. Ele ficou um tempinho também como o assistente do Selznick. É o que eu ia falar. E ele filmou muitos testes, até pro Vento Levou, pro Rebeca. Ele era diretor de ele casting, fazia teste, né? De elenco. Ele fazia teste de elenco. Então ele participou daquela épica procura pela Scarlett O'Hara. Ele filmou muito daquelas atrizes, até gente desconhecida, exatamente. Mas o trabalho dele como assistente de direção, o maior destaque foi com o Preston Sturges, que ele falou que ele... Onde eu vi que ele aprendeu muito com o Preston Sturges. Isso. Ele deu muita força pro Anthony Mann. Cara, você tem que dirigir, você tem boas ideias. O Sturges falava pra ele, é melhor você dirigir um filme ruim do que você não ter experiência dirigindo filme nenhum. Então, tenta fazer o primeiro. Pode sair ruim e tal, mas tenta fazer o primeiro. É melhor do que você não ter experiência, né? Tem uma curiosidade nesse período, enquanto ele estava como assistente na Paramount, não sei se vocês leram isso também, é um negócio curioso, né? Não sabia nem que tinha existido isso, mas em 39, 40, a NBC já existia experimentalmente, rede de televisão, fazendo transmissões experimentais ainda, e ele dirigiu
para NBC já nessa época. Tem 2 filmes 39 e 40. Ele foi diretor de TV diretor de diretor TV. de cinema. Muito estranho isso, né? Anthony Bundsman era o nome dele, que ele se inscreveu. Infelizmente esses filmes não existem mais, né? Isso tudo se perdeu. Mas ele dirigiu na TV americana. Aí quando teve a guerra, aí parou tudo. Porque em tese era pra TV ter começado a sério ali já. Só que realmente não tinha investimento e tal. Aí foi começar mais a sério 45, 46, né? Mas ele foi um dos primeiros. Né? Em 42 ele dirige o primeiro filme de cinema dele, né? Que é o Dr. Broadway. Mas só lá em 45 que ele vai começar a ser notado pelos críticos quando ele faz um filme com o Erich von Stroheim, né, atuando, chamado The Great Flammarion, A Grande Paixão, que se chamou no Brasil. Ali o pessoal viu que... Ele brigou, né, com o Stroheim, né? É um bom filme, aliás. E esse filme, ele é da Republic, que vai ser importante porque é na Republic que ele conhece o John Alton, que depois, quando ele estiver na Eagle Lion lá para fazer o primeiro filme que vai ser da parceria dos dois, que é o Moeda Falsa, ele vai pedir pro Brian Foy, que é o chefe lá da Eagle Lion, para tirar o John Alton lá da Republic. Agora, tem um negócio, né? Fora essa experiência como assistente numa Paramount da vida, quando ele começa a dirigir é só estúdiozinho pequeno, né? E ele vai... acho que o melhorzinho aí que ele circulou, o melhorzinho deles aí foi o RKO, né? Não, os dois têm... O Fred vai acabar falando do Alton, né? Os dois têm bastante paralelos, as duas carreiras. Assim. Começaram de baixo, bem de baixo. E fato que tem muito a ver com a importância até deles, assim, pro cinema, principalmente do Alton, né? Justamente, e um ajudou muito o outro. Eu diria que eles estavam assim, eles se encontraram, ficaram na situação... Sincronia. Isso, síncronos poderiam colaborar, mas talvez em situações um pouquinho diferentes. Eu acho que o Anthony Mann estava começando a crescer na carreira, o John Alton já tinha um certo nome, mas o John Alton estava numa geladeira. Né? O John Alton foi meio que sabotado, tem umas histórias assim. Mas eles se encontraram e conseguiram crescer aí, né? Contribuíram pra caramba pro filme noir, principalmente. Mas falando sobre o John Alton, rapidinho também, a biografia dele, ele era austro-húngaro, né? E nasceu em 5 de outubro de 1901. E como o Anthony Mann, ele tinha também uma vida meio cercada de mistério, de pouca exposição, um cara assim, muito recluso, né? Ele negava convite de entrevistas e para participar de festivais. Depois que ele abandonou o cinema, ele passou um bom tempo recluso. Na verdade, o oposto do recluso, o Fred. Ele ficou rodando o mundo. Não, mas é recluso que eu digo da fama. Não falava com ninguém. Do meio. Tanto é que um cara que se aposentou com 60 anos. Não recluso porque ele não saía de casa, mas a reclusão dele em relação à fama, né? O cara chega ali e chama ele de Greta Garbo do diretor de isso que eu ia falar. Né? Ele era tipo a Greta Garbo, né? Ele abandonou entre aspas, deixou a carreira dele antes do potencial dele ser atingido. Isso não era vida. Ele queria viajar, né? Ele queria aproveitar a vida. O sobrenome original dele era Altman, como o Alexandre já falou aí, né? Que foi mudado para Alton quando um tio dele imigrou para os Estados Unidos no século XIX ainda. Antes da família mesmo do John Alton ir para lá. O Anthony Mann é americano, mas era de ascendência também alemã, austríaca, a mãe dele, se não me engano, né? Então... tinha esse vínculo aí. Tinha isso também, não, mas o John Alton é mais um exemplar de tantos, né? Austro-húngaros aí que emigraram e ajudaram, né? Sim, a dar uma qualidade ali no cinema americano nos anos 20 em diante, principalmente. Ele era judeu e perdeu parente na Segunda Guerra Mundial. Ele foi para os Estados Unidos primeiro para estudar, né? Para ter chance. E chegou a trabalhar como técnico de laboratório fotográfico. Ele foi para Nova York em 1919, né? E ele, já adulto ali, tinha 18 anos, deixou para trás a família dele, que aí em boa parte da família dele nunca mais viu na vida. Vários irmãos, inclusive. Parece que ele só teve contato depois, muitos anos depois, com uma irmã. O pai, a mãe, ele não viu mais ninguém assim, né? A família se dissolveu. Ele entrou para o cinema, diz ele, passando em frente a um estúdio, né? Voltando da escola. Era um estúdio do William Randolph Hearst. E ele achou aquilo interessante, foi lá dar uma olhada e ele disse que simplesmente convidaram ele para fazer um bico lá, de andar a cavalo lá numa cena, não sei o quê.
Figuração. Uhum. E ele ganhou um dinheiro com aquilo ali, ele falou, caraca, dinheiro fácil, assim, não sabia andar de cavalo, mas subi no cavalo lá, fiz a cena rapidinho, ganhei uns dólares lá, ele acabou voltando, fazendo mais bicos, assim, né? Ele disse que ali ele começou a se apaixonar pelo cinema e viu as possibilidades daquele meio. E aí sim, ele começou a trabalhar num laboratório na Paramount, em Nova York ainda, e numa viagem para Los Angeles, ele teria ido ver um filme do Douglas Fairbanks, acho que aquele ali, Babá e os 40 Ladrões, se não me engano. E lá na entrada do cinema tinha lá um negócio de cartomante, né? Eles montaram uma barraca, não sei o que. Aí ele foi junto com os amigos e, segundo ele, eles foram lá para a cartomante ler a mão deles, né? E a cartomante teria dito para ele assim, olha, os seus amigos vão voltar. Você está destinado a ficar aqui, em Los Angeles. E realmente ele diz que foi o que aconteceu. Ele acabou ficando lá, ele arrumou um emprego no laboratório da MGM. Lá ele acabou mudando para o departamento de fotografia dentro do estúdio. Né? Começou bem de baixo ali, carregando o rolo de filme. Nossa, né? Ele era loader. Ele botava botando rolo de filme na câmera. Isso aí. Só. Começou super de baixo. Até subir a escadinha, virar primeiro assistente. Ele diz que ele aprendeu muito com o W.S. Van Dyke. Era o Woody Van Dyke. Ele era conhecido como Woody One Take, porque esse cara fazia tudo em um take só. Tudo rapidinho. Tivesse um erro enorme. E aí ele aprendeu a fazer filme rápido e barato com esse cara. E vai ser fundamental pra ele, pro Anthony Mann, pra galera. Essa galera pra todo mundo. Década de 30 é uma década de muito mistério na vida dele também. Parece que é a década mais misteriosa. Então deixa eu fazer uma parte que eu ia fazer, porque parece que em 27 ele vai com o Lubitsch fazer um filmar na França, né? Mas isso em 27, eu acho que é anterior talvez ao que você ia falar. É, antes dele ir pra Argentina. Ele acabou ficando por lá na França para dirigir na filial da Paramount lá em Joinville, né? Uma cidade de lá. Teve uma experiência lá. E lá, eu tava lendo sobre o Alton, ele gostava muito de ir a museus e estudar como que nas pinturas também os caras usavam a iluminação, entre aspas, Sim, aí no caso, né? Várias Mas pinturas então, do Rembrandt que chamava a atenção o dele. Rembrandt era o grande modelo dele, realmente é uma coisa que é impressionante, Tem assim, muito quando a ver. você olha. Você olha a fotografia dele, o Rembrandt... Ele fala isso, que ele passou anos na França sem filmar, só estudando... E a luz vindo só de um ponto, né? Isso, Exato, que é algo que ele vai trazer pro sombra. cinema dele, né? Quer dizer, a luz está sendo pintada, né? Ela faz parte daquela cena, não é como na maioria das cenas pintadas e que você não lembra nem que existe a luz está em tudo. Ali, você né? olhando a lógica das sombras, você tem a percepção que está vindo de um ponto de luz só, né? Então isso é o que chamava a atenção para ele. Aí no início dos anos 30 ele vem aqui para os nossos vizinhos aqui, para a Argentina, ajuda a montar um estúdio. Dizem que ele foi o fotógrafo do primeiro filme falado argentino chamado Los Tres Berretines. Que eu vi, é bem fraquinho. Conseguiu ver? Tem no YouTube. Ah, legal. Mas é ruinzinho demais. Assim, é um cinema amador, né? Ele ajudou a montar um estúdio, né? Ele disse que chegou aqui, né, as pessoas aqui na Argentina. Não tinha nada. Não tinha nada, as pessoas não sabiam, não conheciam nada mesmo sobre câmera, sobre tripé, sobre luz, sobre nada. Né? Então ele meio que foi pioneiro, não sei nem por que ele fez isso. Qual assim, foi a motivação dele? Não sei. Acho que ele era um cara que gostava de aventura e tal. Ele não era grandes coisas, assim. Porque nessa época... Nessa época ele não era nada. Ele deve ter arrumado um bico lá e... E acho que ele já tinha assim um certo desentendimento com um cara na MGM que depois vai meio que botar ele na geladeira, né? Então ele fica na Argentina, tipo, quase 10 anos. 7 anos, né? 7 anos. Ele achou que ia ficar um pouquinho, mas que ele conheceu a esposa dele, foi ficando. Mas ele ia para os Estados Unidos, pegava filme, voltava para a Argentina e ficou num bate-volta, assim. Mas ele ajudou a fundar estúdio lá, ele dirigiu o filme, inclusive, uns 2 ou 3 filmes. Isso, ele teve uma pequena experiência como diretor. Aí ele viu que não era pra ele viu que não, meu negócio é ser diretor de fotografia mesmo. Isso. Em 39 ele volta para os Estados Unidos e ele tenta voltar para a MGM. Mas aí esse tal de John Arnold, era um chefe do departamento ali de câmera, né, da MGM. Segundo esse livro que eu li, do Darby,
esse cara, assim, sabotaria a carreira dele por pelo menos os próximos 15 anos, né? Porque a gente se pergunta assim, pô, por que que o John Alton, que era um cara conceituado ali... Nessa época ainda não. Mas ele começou a ganhar um nome, por que que ele fez tanto filme, né? Ele foi ganhar o Oscar dele em 52 lá, muito tempo depois com Sinfonia de Paris. Mas ele, para um cara que foi... Dizem, né, que ele foi o primeiro fotógrafo assim, a ter mais esse conceito artístico, né, dentro dos Estados Unidos, porque o pessoal de câmera ali, o negócio era mais técnico mesmo, né? Não tinha esse conceito mais artístico. O Greg Toland tinha, eu discordo um pouco disso. O Greg Toland tinha. Mas você está falando do John Alton, que vem lá de 27, da década de 30, né? O Toland é um pouquinho mais tarde. Mas é que eu digo, em 39 e 40, ele não era nada demais. Ele tinha feito alguns filmes na Argentina só, tinha sido assistente do Clyde Devina. Não era nada demais. Aí não tinha currículo ali pesado. Aí começou a fazer. Aí sim, eu concordo. 39, 40 ele começa a fazer o nome dele até em filmes pequenos, mas os diretores de fotografia se conhecem, né? Ele começou a fazer um nomezinho ali. Mas ele era isso. Esse problema desse cara não foi só com o John Arnold. Ele era meio brigãozinho. Ele era um cara complicado de lidar e tal. Ele teve muito problema. Ele se dava muito bem com alguns diretores e muito mal com outros. Até o Man, infelizmente, ele se deu muito bem, né? Mas ele era complicado. Ele vai para RKO depois desse problema aí na MGM. E depois ele passa para Republic, que aí é aquilo que eu falei, né? Ele recebe um convite do Brian Foy, que era o chefe de produção desse Poverty Row, né? Desse estúdio micro aí, que era Eagle Lion. Porque o Anthony Mann vai pedir ele emprestado para fazer o Moeda Falsa, né? O T-Man. E eu acho até que foi no livro do Alton mesmo, que ele ajudou muito o Anthony Mann, ele ensinou coisas ao Anthony Mann. Lembra um pouco a relação do Greg Toland com o Orson Welles. O Greg Toland ajudou muito o Orson Welles para fazer o Cidadão Kane, né? Ele ensinou ali parte de câmera toda, tanto que divide crédito com o cara. Porra, eu não sei, eu concordo, mas eu também vejo, depois do que eu li, assim, eu consegui até aceitar a teoria de que, na realidade, os dois meio que se ajudaram. Se ensinaram. Porque não é daquelas parcerias em que você não... que o trabalho... um sem o outro foi uma merda. Não foi. Né? Inclusive, analisando filmes anteriores do Anthony Mann, muitas coisas, até de ângulos de uso de angulação de câmera e tal, com outros diretores de fotografia. Eles trocavam ideia. Já estavam sendo usadas. Então, assim, é como se um tivesse catapultado mais ainda as ideias do outro, além, né, justamente por se completar. O Alton diz que eles dois pensavam muito parecido e que o Anthony Mann não só pedia para ele fazer algumas coisas, como demandava que ele fizesse daquele jeito que ele, Alton, já faria, entendeu? Concordava com as ideias dele. Esse recorte que a gente fez, além dessa explicação óbvia, né, que você deu aí, óbvio, né, pela explicação de ser o ano do Noir, quando a gente programou isso ano passado e tal, esse recorte, que aliás, a gente não está pegando nem todos os filmes Noir dessa parceria, né, tem pelo menos, se você for pensar em Noir, né, puro... talvez o mercado humano ali. O mercado humano, pelo menos e tal. Mas o recorte, puxando para o Noir, foi óbvio, porque essa contribuição maravilhosa, essa parceria entre os dois, eu acho que elas têm tudo a ver com o próprio gênero, né? Vamos convencionar, chamar de gênero, mas não vamos entrar nessa discussão aqui, né? Gênero, estilo, humor, sei lá o que, o Noir. Mas hoje, quando você pensa naquelas características básicas, muitas dessas coisas foram criadas por essa dupla, né? Por essa parceria, ou pelo Alton, talvez. Né? Quando você fala fotografia noir, a fotografia noir não era algo que já existia, definido em algum lugar lá atrás, e o Alton foi lá ler. Não, ele próprio que muito, e até em boa medida, ajudou a criar isso, né? com seu experimento. Então, acho que essa parceria, a gente está falando dela porque
ela tá na essência mesmo dessa coisa. Ele aprimorou, já vinha se fazendo, né? Já mas vinha se realmente fazendo, com ele ficou mais claro. bonito, mais estiloso. Já vinha se fazendo. Eu acho que é por aí. O que eu li em vários lugares é que a fotografia do Alton, nesse período, era o cara que mais fazia essa diferença entre claro e escuro, né? Mais acentuada, um contraste maior, assim, mais zonas escuras, porque ele mesmo falava isso, o John Alton falava, eu trabalho melhor com o escuro do que em cores. Não tenho medo do escuro, né? Não tenho medo do escuro, que é uma contradição curiosa na carreira, porque ele vai ganhar o Oscar dele fotografando a cena final do Sinfonia de Paris, não é nem o filme inteiro, né? Nem o filme inteiro. É aquela cena do balé que dá o Oscar a ele. Um filme colorido. Isso. Eu acho que é o cara que fez, talvez, os produtores, os estúdios, enfim, o meio entender que a luz, ela é um elemento a ser trabalhado de maneira participativa no filme. Não, e não só isso, né, cara? Ele, é um personagem. Ele mostra que você não precisa de dinheiro para fazer aquilo, né? Qualquer um, quando sai à noite na rua sombria, sente medo. Você quer passar medo no filme? Sim. Porra, pra que você vai iluminar a porra toda? Mas eu acho que o importante, pelo menos o que eu li aqui, principalmente nesse primeiro filme, O Moeda Falsa, é que a partir dele, dentro da indústria ali, começou a se chamar a atenção para essa dupla, para o Anthony Mann e para o John Alton. Porque é um filme bem diferente do período ali, talvez até por conta da violência. Dizem que é um dos filmes mais violentos do Anthony Mann. E essa marca do John Alton já está aqui de início nesse filme, né? E como eu falei, você vê que você consegue fazer muito com pouco, né? Porque, de novo, esse filme aqui foi produzido pela Eagle Lion, que é um desses estúdios daquela chamada Poverty Row, né? Tem lá as Majors. Tava começando ali. E tem Eagle Lion. Isso. Depois eles tinham recebido aí um reforcinho, né? Essa Eagle Lion parece que ela nasce da fusão daquela PRC, né? Isso. Com aquele britânico lá, o Arthur J. Rank. Acho até que a gente falou dele quando a gente fez aquele episódio sobre o Powell Pressburger e tal. E, enfim, ele tinha um orçamento um pouquinho maior do que ele estava acostumado, mas ainda era orçamento baixo, ainda era aquela coisa de ter que filmar em 2 semanas, em 3 semanas. E os dois eram muito bons disso, né? O Mann e ele. Foram perfeitos, realmente. Foi um casamento pro estúdio, pros dois, ótimo, assim. E filme noir, realmente, para estúdio barato, é perfeito, cara. O escuro esconde as limitações, Você faz um filme barato com ele, né? Mas já fazer um musical todo bonito, em locação, não dá. Um estúdio pequeno não tinha gabarito para isso. Você acaba usando atores que não são do primeiro time, mas são atores exatamente. Que você consegue escalar assim, em papéis meio... que são, não vou dizer caricaturas, mas muito comuns ali naquele tipo de filme, né? Então o cara durão, então o cara que é o Fall Guy, é o cara que é dividido, né, entre uma coisa e outra. Nesse caso aqui você tem... parece que esse filme foi uma encomenda do Departamento de Tesouro americano. Parece que os caras, a intenção do departamento era... eles tentaram fazer um filme sobre o caso do Al Capone, que foi o Departamento do Tesouro americano que prendeu o Al Capone, né? Fez o processo lá que levou o Al Capone à prisão, por conta lá de fraude fiscal, né? Uhum. Só que teve um embargo lá qualquer, não sei se... uma outra parte do governo impediu, ou se foi a censura. O fato é que não conseguiram fazer um filme sobre Al Capone. Aí eles tiveram a seguinte ideia, que eles passaram, acho que para os produtores, bom, vamos pegar um outro caso famoso nosso aqui e vamos tentar fazer um filme em cima dele. E aí nasce esse filme, essa ideia inicial, né? Que eu acho até curiosa, porque esse filme... ele meio que mistura, assim, 3 estilos típicos do drama criminal ali do período, né? Então ele começa meio como um semi-documentário,
Policial Producer. Aí depois tem mais um lance de... Começa caretão, né? Engraçado isso. Um procedimento começa naquele policial, verdadeiro né? subgênero, Police Procedural. Se você for ver o primeiro minuto do filme, né? é caidão. É todo iluminado. Que é um negócio que envelheceu mal, né? Envelheceu mal. E um discurso lá de um político, né? De um cara do departamento. Assim, acho que aquele cara é real, né? Então, começa como um filme de propaganda do governo mesmo, né? Propaganda. E aí depois, quando entram a ação dos vilões, aí que a coisa cai no noir mesmo, né? Que aí você já entra naquele submundo mesmo do filme noir, né? E aí que a fotografia do Alton acho que começa a chamar a atenção. E aí entra aquela coisa que ele adora, né? Em outros filmes vai ter também dos agentes infiltrados, né? Aquilo ali já rende um filme inteiro. Tá, né? no mercado humano ali também, né? Mesma coisa, mesma ideia, né? Eu acho que tinha muito isso também, né? Como a gente tá fazendo filmes comerciais, você tem muito disso também, né? Às vezes o roteiro não é a melhor das coisas. Às vezes o cara faz um filme aqui com um roteiro, depois muda um pouquinho, faz um outro filme em outra locação, com outros atores, e é mais ou menos a mesma coisa. Aliás, o mercado humano, só fazer uma parte, a gente não vai destacar ele, mas ele surgiu, a ideia do mercado humano surgiu por causa desse filme aqui, do Moeda Falsa, o T-Man, né? Porque eles tiveram contato com o pessoal ali do Tesouro, casos na fronteira e tal, que vai ser o tema central também do mercado humano 2 anos depois. Não né? coincidentemente, tem o John C. Higgins, que é o roteirista que vai colaborar nesses 3 filmes que a gente vai falar aqui também, né? Ele escreve às vezes com outro roteirista, mas o John C. Higgins está nos 3 também, então a gente pode meio que dizer que é um episódio do Man, Alton e Higgins. É verdade. E quem sabe até o Charles McGraw, né? O Charles McGraw bateu na trave aí, porque acho que não tá num dos 3 filmes aqui, mas fez vários nesse período aí. Não, acho que ele tá no Moeda Falsa só. Tá no Moeda Falsa. 3 destaques. Acho que tá só em 2, dos 3. eu acho que ele tá em outro. Não, ele tá no você viu ele recentemente porque ele tá no Sombra da Guilhotina e ele tá no Mercado Humano. Fiz confusão, mas ele tá em alguns, né? Realmente, só tá em um. Aliás, ele tá muito bem no filme, né? Ele e o Wallace Ford, né? Pra mim são os 2 melhores, cara. E teve uma época em que vocês acharam que eu era apaixonado pelo Charles McGraw. Até escrevi aqui, ó. Charles McGraw está em vários desses filmes para delírio do Alexandre. O antigo rei do noir, né? Já vi 250 noir em um ano, mas tudo bem. Porque você começava a chamar atenção para esses atores, a gente ficava, caraca... Quem é Charles McGraw, né? Mas realmente depois... A gente conhecia, tá mas bom, você então vamos adorava. Vamos falar do Tito Volo lá, que faz o Pasquale. Lá. Aí. Agora, é uma fotografia realmente lindíssima, né, cara? A fotografia do time, desses 3, né? A estrela do filme é a fotografia, realmente. Não é porque a gente tá fazendo um episódio do Alton. É isso que eu falo, cara. É uma personagem do filme, né, cara? Total. O Anthony Mann tinha feito alguns noir antes. Sim, legaisinhos. Mas realmente, assim, se esse filme tivesse uma fotografia careta, cara, esses filmes não seriam lembrados. Eles até têm alguns méritos e tal. Basta notar o que você mesmo falou. O filme começa quando é aquela parte de procedimento policial, aquilo ali é bem normalzão, preto e branco, básico, Hollywood, legal, bem feito e tal, mas nada marcada, nada estilizado. Pô, você vai aqui, por exemplo, aquela cena... Aquela sequência lá pro final do filme, né? Que tem lá a morte do... Skimmer. Do Skimmer, né? Skimmer, que acontece naquela sauna. O Wally Ford. É um clássico, cara. Porra, aquilo é sensacional, com o Charles McGraw do outro lado da porta, né? E o cara morrendo ali no meio daquela névoa, daquele fog todo. Aquilo ali é sensacional. E eu acho que o melhor trabalho do Alton desses 3 filmes aí, pra mim, é o Raw Deal. É o Entre Dois Fogos. Não filme, mas o melhor trabalho de fotografia. Porque eu acho que aí ele faz no filme inteiro, basicamente, estilizado. Aqui tem esses momentos que você tem uma coisa mais normal, quando eles estão no laboratório, né? Eles ficam lá mostrando, como é que o técnico do laboratório descobriu a pista não sei das quantas. É um negócio meio chato. Depois que acaba a parte chata, que começa ali vamos dizer, o flashback ou a contagem da história, né? Que aí o cara vai... É como se o secretário lá estivesse contando para o público a história e a gente começa a ver.
Lá a primeira cena, a fotografia já entra solando na porta, né? Que aquela coisa da penumbra, eu acho que numa zona portuária, sei lá, que o cara vai lá pra dedurar. Agora já falei até enfim. O cara vai entregar uma amostra de uma coisa falsa lá, para ser investigado pelo laboratório. Quando o cara entra numa tripa bem iluminada, assim, numa faixa bem iluminada, o cara tá bem iluminado, aí o McGraw queima ele. Não, e antes, né? O McGraw sai da sombra, o rosto dele entra lentamente na luz, aí você vê e fala, porra, esse cara é estranho, né? Tem um elemento aí diferente que tá seguindo esse cara, esse maluco que vai dedurar. Pra gente é banal falar, a gente não sabe, todo mundo que escuta, o nível de intimidade, mas essa questão da luz e sombra, da dualidade, do bem e do mal. Do chiaro escuro, né? Do que ninguém é totalmente bom ou mal, aquela coisa da área cinza. Porra, essa iluminação, ela se presta principalmente a isso, né? Para lançar dúvida, lançar incerteza, lançar insegurança no que você está vendo. Você não sabe direito o que você está vendo, o que você não e tá às vendo. vezes até revelar para você um vilão, né? Mostrar como ele ilumina o vilão de baixo para cima, então fica umas sombras estranhas no rosto. Ele usa muita luz de baixo para cima, né? Isso, ele adora principalmente para vilões, né? É interessante você citar o livro dele, né? O livro aí, que eu já citei até em outros episódios, chama-se Painting with Light, né? Até uma coisa legal de falar do John Alton, que ele é o primeiro fotógrafo da indústria a escrever um livro técnico, né? Esse livro é de 49, se eu não me engano. Pouco depois desses 3 filmes aqui. Ele até bota fotos dos filmes, às vezes. Isso. No livro, e aí é um livro técnico mesmo, né? Ele é um livro até que deixa puto o pessoal da MGM. Porque tá fala assim, tudo, né? É como se um mágico estivesse revelando os segredos, né? Então o cara lá da Warner vai ler o livro do Alton e vai saber como é que ele fez uma certa iluminação para uma cena, né? Então você está entregando os pontos para os adversários, né? Mas é uma besteira, né? E ele depois, na década de 80, o John Alton é reverenciado por ter feito isso aqui, né? Ele acaba virando ali meio que um nome famosinho ali entre os cinéfilos, né? Então eu acho interessante aquela coisinha, é uma coisa simples, né? Você olhando depois de inventado por alguém é simples. Aquele bastãozinho com a fonte de luz na ponta, ele ficava passando na cara dos atores assim para justamente testando qual que era o melhor ângulo para ele iluminar, né? Qual a posição então, você vai correndo, você vai circulando aquela lâmpada na cara do ator e aí você vai vendo a sombra que está sendo produzida ali, né? Para decidir qual é o ângulo melhor para iluminar. É um negócio tão simples, né? Mas que faz uma diferença total, né? No que depois você vai ver no filme, né? E o que é mais incrível é que não só a fotografia é linda, como ainda por cima ele fazia aquilo rápido, cara. Ele é conhecido como um dos caras mais rápidos da história, assim. A ponto de tinha diretor que reclamava com ele, tipo, porra, eu tava ensaiando com os atores achando que ia demorar um pouco e você já deixou tudo prontinho, porra. Tem várias histórias assim. Tem a história de um produtor que chegou num set e, né, não conhecendo direito o John Alton, aí viu lá as luzes que eles estavam usando, chamou ele no canto assim e falou, cara, é isso aqui mesmo? Vai usar, sei lá, 2 refletores? Porque ele fazia muito isso também, né? Iluminar com um ponto, uma fonte de luz só, um refletor só na cena. Então o cara fala, porra, é isso mesmo? Tu vai fazer dessa forma? Vai dar certo isso? Não, confia em mim, vai dar certo. Tal. Não, tem uma ruim, que ele, super diretor de fotografia, ninguém nega isso, né? Mas ninguém serve pra tudo, né? Ele foi demitido do Cantando na Chuva. Porque como ele tinha feito a cena do... Ia virar no ar, Cantando na Chuva. Exatamente. O pessoal reclamou, cara, isso é um musical, a gente quer tudo iluminado, a gente quer ver as cores e tal. Como é que você tá botando um monte de sombra aqui no Gene Kelly? Aí demitiram ele. Aí é padrão antigo. Chamaram o Harold Rossum e aí tinha que ser aquela luz cheia em tudo. Isso funciona. Eu acho isso. Ele é um diretor fantástico, sem dúvida, de fotografia. Sim. Mas nasceu pro noir, realmente é o estilo perfeito. Mas, por exemplo, você falando, fazendo isso rápido, né, e eu complementei com pouco dinheiro, por exemplo, tem uma história famosa dele também, quando ele vai fazer aquele The Big Combo, que é um filme muito bem fotografado por ele também. Joseph H. Lewis. Isso, Império do Crime, que eles precisavam fazer uma cena, a cena final vocês vão lembrar, né, cheio de silhueta, não sei o que, era no aeroporto. E aí o cara, porra, vamos fazer isso no aeroporto? Eu falei, não,
deixa comigo, você bota a parede aqui tudo veludo preto, né, para não ter reflexo nenhum. Então bota a parede do estúdio aqui tudo com veludo preto e deixa que eu vou criar o seu aeroporto. Eles botam lá um frame assim que parece uma porta, botam uns negócios no canto lá, né, para fingir que você tá no coisa, e ele bota uma luz teto, circulando, como se fosse aquele farol, né? No teto, como se fosse um farol. E você vê o filme e você tem a impressão que os caras fizeram aquilo numa locação, né? Isso mesmo, estúdio grande, às vezes fazia essas paradas. O final do Casablanca não é um aeroporto, aquilo é um galpão do próprio estúdio da Warner. É. E aí os caras usaram luzes e fog. Fog ajuda muito, né? E será que isso aí resistiria ao cinéfilo moderno que vê defeito em tudo e reclama da falta de credibilidade do cenário, do efeito? Mas é um chato cara, também, né? Porque eu vejo Big Combo. Chato nunca é agradado. Se ninguém me falar, eu vou achar piamente que aquilo ali é um aeroporto. Sim. Você tá tão assim como no Casablanca, como no Casablanca, eu acho que é no aeroporto. A gente faz, exatamente. Tô nem aí, não tô preocupado se era ou não. Nem eu. Acho até, inclusive, o maior barato descobrir que era um galpão e que os caras entender como é que os caras fizeram, né? Se eu quero ver o aeroporto, eu pego o táxi e vou para o aeroporto. Agora, esse filme aí, só pra gente encerrar, o Moeda Falsa, ele é muito importante também porque o Anthony Mann diz que é o primeiro filme que ele realmente dirigiu, né? Que ele teve controle, ele teve controle dos personagens, desenvolveu o estilo junto com o John Alton, né? Fazer lá o trabalho com o Higgins. Essa é a vantagem do Poverty Row. E se ele, como diretor pequeno de filme de estúdio grande, só mandavam nele, né? Ali ele era a cabeça da sardinha. Então ele era o principal da Eagle Lion. Então acabava sendo mais respeitado e tudo mais. Foi ótimo pra ele. Esse filme, cara, acho que ele custou tipo 450 mil, deu 3 milhões de lucro. Fez um sucesso danado. Então, assim, pra Eagle Lion foi ótimo. Foi um sucesso de público e crítica. Então, assim, o povo foi ver. É um filme de estúdio pequeno, por isso que eu disse que dentro da indústria eles começaram a ficar famosos, porque você imagina a cabeça de um produtor. Ele tá vendo lá, gastaram 400 mil, ganharam 3 milhões, e o filme ainda ficou, porque tinha isso também. Ficou bonito. Ficou bonito. Não ficou um filme pobre. Isso é que foi incrível deles mesmo. Não ficou um filme pobre, que você olha assim, filme porcaria, né? Feito com 10 reais. Não, foi feito... Ficou bacana, ficou estiloso. Ficou melhor do que os filmes no ar da MGM, da Paramount. Sim, tanto é que depois a MGM vai chamar ele para fazer o Mercado Humano, né? Ele e o Alton, né? Para fazer o Mercado Humano. Mas é interessante que Anthony Mann, ele usava trechos desse filme, e acho que do Raw Deal também, assim, quando ele queria convencer um produtor do que ele podia fazer. Olha só, você viu aqui esse filme que eu fiz aqui, com o John Alton e tal? Mostrava trechos e o cara falava, vocês fizeram isso com a Eagle Lion, entendeu? E aí pegava bem, né? Porque você consegue fazer isso com um estúdio menor, com um estúdio maior, com mais dinheiro, com mais técnicos qualificados, né? Melhores atores, né? Porque a gente pode vamos começar a falar do Raw Deal pra gente falar de uma atriz, né? Porque não sei você. Mas deixa eu só falar um negócio aqui. Esse filme, vocês sabem que teve uma refilmagem, né? Dólares de Sangue, de 69. Acho que do Son Wanamaker. Cara, eu não vi e não faço a menor questão, porque eu não preciso nem ver pra falar, não vai nunca superar o... né? Porque, cara, Moeda Falsa... É um bom filme, né? Eu gosto muito do filme. Então, mas exato, e ele nasce de uma conjunção ali, que é a fotografia do Alton e tal. Qual o sentido de você refilmar isso aí? O momento lá, 25 anos depois, 20 e poucos anos depois, sei lá, não sei. Pode até ser um bom filme, mas é outro filme, não tem absolutamente nada a ver. Não dá pra comparar. Eu gostei do Moeda Falsa, quero ver a refilmagem feita por um outro diretor de fotografia, um filme a cores, não sei o que, nada a ver. E tem gente que acha que ele tem influência nos Infiltrados, né? E também no filme coreano, que foi feito antes. Que tem a ver um pouco mesmo de agentes infiltrados e tal. Até é curioso, tem um agente morre, né? Isso era realmente totalmente inesperado pra época. Tem gente que vê relação daquela cena a morte lá do Skimmer, né? Sei lá como é que traduziram. O Skimmer é um dos bandidos, mas um dos parceiros morre, né? Não, sim, mas eu digo, a cena em que o Skimmer morre numa sauna, não sei o que, o pessoal vê muita conexão com o Eastern Promise do... sim, tem, exato. Do David Cronenberg, né? Também tem uma cena que o russo lá morre na sauna e tal. Mas o cara que você tá falando é o que faz o
o Genaro, né? O Genaro, Alfred Rider. Tony Galvani. A cena da morte o nome dele falso também que ele usa ali, né? É bem, bem interessante. E aí tem aquela coisa que também serve um pouquinho ao encomendante do filme, assim, de certa forma, que é aquela coisa do agente que ele sabe que vai morrer e toca o foda-se, fala, é minha missão, tem que morrer mesmo para salvar ele livra o outro, né? Para salvar a missão, salvar o outro. É. E quando ele se encontra com a mulher lá e não pode revelar que é a mulher dele ali, você já sabe, né? Você não precisa nem ter visto filme, se você já viu alguns filmes na tua vida, você já sabe que aquele cara não vai sobreviver. Que é a última vez que a mulher Agora, tá vendo é um dos ele. raríssimos, talvez o único, cara, que eu adoro narração em off, adoro. Mas realmente a narração desse filme é meio chatinha. Ela explica demais. Acho que cai nessa coisa de filme institucional, né? Fica um pouco propagandinha do governo, realmente, assim. Mas, tirando isso, um filme ótimo, quem tá ouvindo a gente... Pra mim é o melhor dos três aqui, tá? Eu acho que também é o que eu mais gosto. Apesar de eu gostar dos três, mas é o que eu mais gosto. Eu vou dizer que o segundo, pra mim, já deu uma caidinha no conceito, tá? Eu vou dizer porque começou a me incomodar muito essa relação ali, né? O filme é muito sobre a relação das mulheres com ele, né? Amorosa. Uma hora ele tá com uma, outra hora ele tá com outra, meio uma novelinha assim. E tem a narração da Claire Trevor, tem a Marsha Hunt, que eu acho uma atriz bem canastrona, né? Você acha ela tá bem? Eu acho ela bem canastra. A Claire Trevor é uma grande atriz. A Marsha Hunt, eu falo, que faz a Anne. Normal, assim. A Anne, né? Normal, assim, destoa muito. E você nem falou do Dennis O'Keefe, né? Cara, o Dennis O'Keefe é um cara, sei lá, ok. Assim. Não fede nem cheira, né? Tem que fazer esse tipo de papel, assim. Mas já é um filme, realmente, você vê que eles já estavam melhorando. Já tem o Raymond Burr, já tem o John Ireland, já começou a dar uma subida ali Ninguém é estrela, mas já tem um... Cara, eu gosto bastante dessa história. Dessa história do fugitivo. O Raymond Burr é um ótimo vilão aqui. Sim. E é engraçado e muito filmado de baixo pra cima, né? Ele fica enorme, cara. Ele ganha a tela ali, né? E é interessante que o Raymond Burr é aquele vilão que tá lá do outro lado do filme, né? Ele não se encontra com ele não quer se encontrar, personagem principal, né? Só vai no final que eles vão se encontrar. Ele morre de medo de encontrar. O cara, inclusive o personagem dele, não sei se vocês leram isso, mas o personagem dele foi o motivo de uma certa celeuma ali que quase barrou o filme como ele é. Porque o roteiro, né? Como a gente já falou outras vezes, nessa época tinha lá o Hays Office, né? Então você tinha que submeter o roteiro para uma censura, que era uma censura articulada pelos estúdios mesmo, né? Se autocensuravam, criaram esse escritório Hays, e eles submeteram esse roteiro, e os caras, por causa da violência, e principalmente por conta do personagem do Raymond Burr, que eles denominaram como ali uma perversão sexual, e aí eles estavam dizendo o quê? Que o personagem do Raymond Burr era claramente um homossexual. Eu acho que ele chega... aí é achismo meu. Eu acho que eles chegam a essa conclusão porque tem uma cena lá que a mulher, né, vai no ouvido dele, chama ele, faz um carinho nele e ele joga ela pra lá. Chega a jogar café na mulher? Não tem um negócio desse? Tem uma cena que ele joga... Não sei se é café ou alguma coisa. Acho que é água quente. E o Fritz Lang vai ocupar. Aprendeu, né? Vai aprender, vai fazer no Big Hit, né? Mas essa cena também eles queriam cortar do filme. Aí qual foi a solução que eles deram pro negócio? Eles chamaram o filho do cara que era o responsável pelo escritório, que era o Joseph Green na época. Chamaram o filho dele, que é o Joseph Green Jr., para ser uma espécie de supervisor do roteiro, ele trabalhar na produção do filme, já que o cara queria entrar pro cinema, né? Então, chega aí, manda teu filho pra cá, ele vai ser o editor da história, sei lá como é que teve uma boa chama. Vontade da parada. Aí o cara começou a se comunicar com o pai, né? Olha, na verdade, o cara passou a ser parte do filme, né? Nessa cena aqui, a gente quer fazer o filme assim, assim, assado. Então passou a ser filme do Joseph Green Jr. também, né? E aí o roteiro foi aprovado, como a gente vê. Papai né? gostou. Papai gostou. Papai gostou.
Cara, não me incomoda essa questão das duas mulheres, que aí rola aquele Não. ciúme, principalmente da Pat. E né, vocês da Claire veem o Trevor. homossexualismo do Raymond Burr? Eu não vejo, não. Eu não observei isso, também não fiquei prestando Não, atenção eu nisso. só falo isso porque eu li nesse livro aí que... Porque ele mas eu tratou não mal noto, a não. mulher, mas Agora, não o que eu por- noto é que ele Não, tá não se borrando mostra. de medo, né? Ele não quer que o Joe chegue na frente dele. Ele ajuda na utiliza fuga, outros ele ajuda na fuga porque ele personagens acha que ele vai morrer na fuga, né? Ele tenta fazer várias coisas, exatamente, faz várias coisas pra ver se o cara se ferra antes. Depois ele manda o John Ireland lá, o Fantail, lá pra encontrar o Joe no lugar dele, né? Aliás, esse encontro tem uma cena em que é também numa sala numa oficina de um taxidermista. Também vai antecipar um negócio que a gente vai ver depois lá no Homem que Sabia Demais, né? E eu acho que é aquela cena em que daí a Anne, que já não estava muito comprando mais a do Joe, né? Ela atira no Fantail, né? Pelas costas, se não me engano, né? Ou no rosto. É um negócio meio cruel, assim, né? Ela atira no cara ali, né? E pra salvar o Joe, né? E ela percebe que, na verdade, ela, tá apaixonada mesmo pelo cara, né? E a namorada, claro, fica naquela. E eu acho que realmente cai um pouco naquela hora do navio. Ela esconde dele, que ela tinha sido. Mas ali, pra mim, estilisticamente, é a melhor cena do filme, assim, né? Em termos de fotografia, pra mim, naquela cena, na cabine do navio. Ah, sim, que aparece o relógio. Você tem né? o plano e contraplano ali. Você tem o plano do Dennis O'Keefe na silhueta com a ponte São Francisco no fundo. E você tem a Claire Trevor lá naquela cena que ela tá de frente ao relógio, assim, meio de lado, né? Ela tá de lado, tem um relógio na parede, tudo marcado, as sombras do relógio ali. Essa é daquelas fotografias assim que é capa de livro de filme no ar, né? Isso. Vocês estão descrevendo uma imagem, é bem curioso isso, que tem velha frase de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? Não, tem que ver. Aqui num podcast a gente tem que usar 1000 palavras para falar de uma imagem, né, Isso, cara? uma imagem. Mas você vê a imagem fica na sua cabeça, né? E depois tem até um plano dela sendo refletida dentro do relógio, assim, também. Não, ele usa muito isso, né? Assim, reflexo de uma cabine de telefone que você vê por trás o que está acontecendo. É muito legal. E muito difícil fazer isso. E você vê assim, ó, tem a cena... Aquela cena que aparece um cara lá, um soldado a cavalo, eles estão na floresta, né? Ele com as duas mulheres na floresta... Ele se esconde. E chega um cara a cavalo, né? Aquilo ali é o famoso Day for Night, né? A noite americana, né? Aquilo é feito de dia. Ele faz muito bem, né? Tem uns Day for Night com porcaria, mas ele faz muito bem. Ele faz muito bem. Aquilo ali ficou muito interessante, né? Mas aquilo é muito bem fotografado também. É isso que eu falei desse filme. Eu acho, pra mim, assim, do início, desde aquela sequência no início, na prisão, que ele está sendo visitada pelas duas mulheres, né? Uma atrás da outra. Aquilo tudo é muito bem feito, assim, ele usa uma sombra de uma grade para desenhar a parede. Tem, assim, você falou no negócio, Marcelo, agora eu tô lembrando. Esse Entre Dois Fogos é um dos filmes que a gente levou quando a gente fez uma live sobre fotografia. Aí lá a gente fala sobre a fotografia do filme e mostra as imagens. Lá deu para fazer isso, né? Aqui o pessoal vai ter que ver os filmes para entender o que a gente tá falando. Agora, interessante esse título brasileiro, que não é, evidentemente, tradução literal do título original, mas até que fez um bom sentido e só geram para mim uma dúvida. Tá falando de dois fogos, entre dois fogos seria acho o quê? Que a entre polícia as duas persegue... mulheres, eu acho. Pode ser, pode ser de um lado a polícia, pode ser a polícia e a gangue e o Raymond Burr, os dois estão perseguindo ele. Também, mas é dúbio. Ou as duas mulheres. Agora, o fato é que também no filme a gente vê diversas vezes fogos, né? Incêndios e tudo. Acaba no incêndio ali, né? Que acidentalmente pega fogo na cortina. É bacana aquilo, né? Ficou bonito. Aquela hora lá. Mas tem outros momentos ali no filme que se a gente vê fogos ali, fogueiras ou incêndios ou coisas sendo queimadas. Então não sei se quem inventou o título brasileiro se influenciou por isso, né? Por ver tantas vezes eu acho fogo, que né? o cara foi sagaz, botou um título bem dúbio. Deve ter sido acho que foi por aí. Um inside joke ali, né?
O que é raro, né? Um título nacional que a gente elogia, né? desses e que a gente elogia, mas tudo bem. Mas soa estranho, né? Entre dois fogos, é uma coisa meio difícil. Você até de pensar que esse filme é sobre o quê, né? Mas isso faz você querer ir ver, pô. Também. Agora, esse filme teve um negócio chato, né? Que aconteceu, foi que eles alugaram uma grua para filmar, acho que durante 6 semanas. E aí eles tiveram um acidente, a grua virou, parece que caiu em cima do Dennis O'Keefe, cortou a perna dele, cortou um outro cara que estava do lado dele, um assistente lá. O John Alton e o operador de câmera que estavam em cima da grua caíram lá de cima. E o John Alton acho que desmaiou no chão, né? Teve concussão, e precisou ir para o hospital. E aí eles ficaram no hospital durante um bom tempo, assim, até a produção resumir e os caras voltaram a filmar. Então foi um negócio meio esquisito que aconteceu, né? Coisas de estúdio pequeno. Coisas de Poverty Row, né? Que merda. Mas é um filme interessante. Não, eu gosto dos 3. Agora, é até assim, a gente tá fazendo um episódio realmente assim, que tem episódio que vocês sabem que vai ser mais popular e tem outro que vai ser menos. Aqui a tendência é ser menos, né? Porque eu acho que o cinéfilo, acho que é um estágio já um pouco acima, assim, você reparar em fotografia, direção de arte. Geralmente a primeira coisa que você repara é a trama, né? Mas a galera que escuta a gente já sabe. Eu acho que já é de mais nível. Já é de mais nível. E realmente, assim, você reparar em fotografia não é imediato, né? A gente vai adquirindo esse prazer. A gente vai vendo filmes e vai até comparando e tal. E aí, pô, você sabe que você achou aquilo bonito, mas você nem sabe muito o porquê e tal. E realmente, você já reparar na luz e tal, no enquadramento. Eu acho que o ponto forte ao se falar do Alton, principalmente, não é nem falar da fotografia como um todo, mas assim, é a questão da iluminação, né? E se você para pra pensar, né, eu acho que foi um momento meio específico em que isso foi importante. Pensa nos filmes atuais, é tão importante você pensar em iluminação, assim. Claro, a iluminação sempre vai ser importante, mas a gente não... É como aquele juiz bom de futebol que a gente não percebe a existência dele, entendeu? É fotografia boa, tem muito iluminação filme com CGI, né? Fundo verde. Exato, é a coisa que você não vai até prestar a iluminação atenção. é feita por computador, né? O cara vai botar a fonte de luz no computador para criar aquela cena dentro do computador. É como se o cara... Então é algo que perdeu um pouco a importância. E ainda mais na época atual, todo mundo é meio cineastazinho, né? Com esses TikToks e tudo mais. E as pessoas usam filtro, então assim, não tem mais nem muito... Eu já vejo muito youtuber falando isso. Não tem mais nem a preocupação de você iluminar tão bem assim. Chega na edição, você bota... E realmente assim, fica bem passável. Pior é isso, cara. Mas aí é uma coisa que... Assim, desvaloriza você se perde... coisa, né? Exatamente, você perde o valor justamente que é o que caras como o Alton tinha, né? Que, como você falou, Greg Toland, o Alton. Eu me lembro até, cara, de conversar com um fotógrafo, não tem nada a ver com cinema não, fotógrafo de estilo mesmo, isso já tem uns 20 anos essa conversa. E ele falava, faz a mulher, ele fotografava mulher, né, ele fotografava modelo. Ele falava, o que faz a mulher mais bonita é a iluminação. Não é, eu consigo fazer uma mulher mediana ficar linda, e uma mulher linda, mal iluminada, fica mediana. A diferença é a fotografia. Porque as sombras fazem, cara, que ressalta o nariz, saber valorizar o lado boca, certo do rosto. É por isso que isso aí é famoso, né? As atrizes, elas andavam coladas a diretores de fotografia. Então, tipo, sei lá, Bette Davis tinha um diretor de fotografia preferido dela, que era o cara que melhor iluminava o rosto dela. A Bette Davis fazia questão, no contrato, não sei se vocês sabem disso, no contrato ela botava que tinha que ser diretor de fotografia vencedor de Oscar. Era nesse nível de... Não, e ela tinha lá os seus preferidos. Né? E os preferidos. E a Greta Garbo era o William Daniels, não tinha conversa com ela. William Daniels pra tudo. E geralmente era assim. Marlene Dietrich. Né? Mas é até interessante você dar esse gancho, porque o John Alton é um cara que ele desafiava um pouco disso. Você pode até ver nesse filme aqui como ele ilumina muitas vezes o rosto das mulheres, né? Ele até usa um filtro na lente que você vê que o olho da mulher brilha, efetivamente brilha. Ele joga uma luz no olho e pode reparar naquela sequência lá quando tá no presídio, no início do filme, que tem lá um plano da Marsha Hunt lá, você vê o olho dela tem um
um brilho mesmo. Você vê quase que uma estrela assim no canto do olho dela, assim, de brilho. Aquilo é um filtro que ele bota na câmera. Mas ele, em alguns momentos também, ele ilumina a Claire Trevor como ele acha que tem que iluminar. Cheio de sombra no rosto, entendeu? Ele não tá muito preocupado não é pra ficar bonitinha. em realçar a beleza dela. Não, Sim, ele tá preocupado artisticamente a criar um mood ali, né? Pra criar uma sensação naquele plano que te transmite uma outra ideia, né? Ela tá em perigo, sim, ela tá pensando na ameaça da oponente dela, né? Que é a rival dela, né? Que é algo que já nasce também na primeira cena, né? Porque ela vai visitar o cara e tem que esperar porque a outra Não, a outra tem tá toda lá. a questão da narração melancólica dela, né? Parece que desde o início do filme ela sabe que ela vai se dar mal no final, né? A narração dela é sempre melancólica, sempre... E é legal que é uma narração de mulher no filme noir, né? Que é muito raro, principalmente na época. Isso. É verdade. É verdade. Verdade. E ficou legal, eu gosto muito dessa narração. Vamos só citar acho que em seguida ele faz a Sombra da Guilhotina, né? Que foge completamente pelo menos do não, a Guilhotina é de 49. Antes tem o Demônio 49? Na Noite. Eu li que ele filmou isso em 48 ali, mas tudo bem. Pode ser, mas foi lançado em 49. Uhum. Não, se é o filme que eu tô pensando é o Noir na Revolução Francesa, mais ou menos. Reign of Terror ou Black Book, né? Mas é interessante também. Vamos falar logo dele, fora da cronologia, já que a gente começou, a gente não precisa voltar depois. Sim, mas então vamos lá rapidinho. Não, só queria comentar que, eu não conhecia esse filme e achei fantástico. E ele aplica aqui e tudo que a gente está falando para os filmes no ar, né? Mostrando que esse tipo de fotografia pode servir também a outros gêneros, né? Que seria, sei lá, uma reinterpretação histórica aí de uma segunda fase da Revolução Francesa ali em 1794 e com aquelas figuras assustadoras e de Robespierre e Companhia Limitada e cara, aí me lembrou muito filmes do Orson Welles, especialmente Macbeth, com aqueles closes todos, aquelas distorções, aquela câmera angulada de baixo para cima. Outro filme altamente estilizado, né? Altamente estilizado e certamente economizou muito fazendo desse jeito em relação a como faria um filme tradicionalmente. Teria que ser exatamente. Meio que o Cantando na Chuva que o Marcelo falou aí. Como seria o Cantando na Chuva se fosse fotografado pelo John Alton? Eu quero dizer o seguinte, é um filme de época, mas que tem esse diferencial porque é fotografado pelo John Alton, então é meio que um filme de época no ar, né? E com o nosso Demônio da Noite de Robespierre, né? O Richard Basehart. De novo o Charles McGraw, né? Fica engraçado com aquela roupa lá de soldado, estranha pra caramba. Aquele chapéu, pô, o cara era um bandidaço aí da rua e agora com chapéu. De qualquer forma, peço desculpas por inverter a ordem. Mas eu acho que essa ordem foi invertida porque o Demônio da Noite, na verdade, o crédito... É confuso, exatamente. Para aquele... Alfred L. Werker, né? Que não fez nada, Só né? que dizem... Sabe alguma coisa dele, mas... não fez nada, dirigiu Ele era conhecido nada, por substituir, por ser assim, um quebra-galho. Ele substituía os outros e aqui foi ele que foi substituído. Foi o contrário, né? Ele foi substituído, eu não cheguei a descobrir por quê. Não, eu vi duas versões. Uma é que ele ficou doente, foi pro hospital e o Mena sumiu, mas a que eu mais acredito é porque era um filme importante ali e eles viram que não estava funcionando e chamaram o Mena, cara. Já tinha dado certo. Cara, se você pensar que o roteirista é o Higgins, já era o Alton trabalhando, tava a turma toda, por que não era tava preparado para né? De repente, porque o Mann devia estar filmando lá o Black Book, esse filme aí que a gente acabou de falar, né? É possível, esperar acabar, né? É possível. Mas só que ficou coisa do Werker, né, no filme e se nota a diferença, né? Mas a pessoa pode, quem tá ouvindo a gente, pode ver, mas é dirigido pelo Alfred Werker. Não, mas porque provavelmente estava no contrato e aí tiveram que manter. Mas todo mundo reconhece como um filme de Anthony Mann. As cenas que a gente lembra, que a gente vai comentar aqui, com certeza elas foram dirigidas pelo Anthony Mann. Foi, praticamente tudo. Ele refilmou o pouco que o cara tinha feito. Deve ter ficado uma coisinha Todas aquelas cenas de exteriores, né? Aliás, o Anthony Mann era famoso nesse período aí também por sair do estúdio, né? Usar não era uma coisa muito normal no Hollywood do período, né?
O que naturalmente foi uma grande marca do noir também, né? Em outros filmes, né? A gente lembra sempre do Cidade Nua, né? Isso. Mas, cara, assim, eu tenho dificuldade de escolher o meu preferido, mas esse eu curto mais, assim. E vou te dizer, acho até que tem partes chatas nesse filme, mas a sequência final acho muito foda. Aqueles 15 minutos finais ali da tubulação lá da... Terceiro Homem americano. Lembra o Terceiro Homem. E foi antes do Terceiro Homem. Foi antes, eu acho que influenciou. Foi antes do Terceiro Homem, mas foi depois do Hue and Cry. Eu já comentei isso com vocês há muitos anos atrás. Tem um filme britânico da Ealing. Lá, eu acho até que é com Alec Guinness. Chamado Hue and Cry. Não sei nem qual não lembro qual é o título brasileiro. De 47, um ano antes. Que tem a mesma coisa, perseguição no esgoto, com o carinha depois tentando escapar e não podendo, porque tem um carro aquaduto. Em cima. Tubulação. E ele é um rato, né, cara? Ele se esgueira ali no bueiro, né? Tão curioso aquilo, né? Ele rola no bueiro, né? É muito estranho aquilo. Mas é um filme também que começa com essa questão de procedimento policial, né? Tem uma narração ali que fica... É do mesmo cara, inclusive, a narração. É? O mesmo cara do time. Fica falando como é que a polícia trabalha nessas situações. É um filme que foi inspirado num caso real que aconteceu em Los Angeles em 1945, chamado... o cara, né, que ficou famoso, chamado de Machine Gun Walker. Irving Machine Gun Walker. É um cara que... Ele tem duas versões aí da história, né? Tem a versão do policial que sofreu lá o atentado dele, e a versão do próprio Walker, que acho que a versão do Walker é mais parecida com o que a gente vê no filme, né? O Walker tava... Esse personagem real aí de 45, ele tava meio que tentando roubar uma loja, ele foi surpreendido pelo policial, e ao ser abordado pelo policial, o Walker diz que o policial atirou primeiro nele, né? E que ele teria dado 2 tiros no policial e teria fugido. Esse policial, antes de morrer, ele diz que não foi isso, que ele abordou o Walker estava com uma metralhadora no carro, sei lá, e teria disparado nele, assim, por nada, e aí ele trocou tiro com o cara e acabou ficando mal, né? Morreu. Esse Walker real, ele tinha sido funcionário do departamento de polícia, não um policial, mas ele tinha sido funcionário do departamento de polícia e veterano da Segunda Guerra. Pois é, no filme, o personagem lá do Roy, né? Acho que é do Richard Basehart, não é? Roy alguma coisa? Roy Morgan. Roy Martin. Morgan, eu acho. Ele usa os dois nomes ali, sim. o Martin. Mas ele é um cara assim que você não... Sei lá, você fica não... muito em silêncio, né? Você não vê... Você não entende muito a motivação dele. Motivação. Né? Ele é meio que um psicopata, ele é um, sei lá, um cop killer ali, sei lá, ele quer enfrentar a polícia, não sei, não tem uma motivação assim. Tem até uma cena curiosa que ele tá com o cachorro dele, né? Que é um negócio estranho pra você colocar um vilão com um cachorrinho e ele é todo legalzinho com o cachorro, né? Tu cria uma empatia com o cara, pô, o que esse cara, né? E aí depois que ele mata aí o policial nessa outra sequência que é brilhante ali também, né? A fotografia do Alton, e é o tipo de fotografia que tu vê em tudo quanto é livro de filme noir, né? Não. Aquela rua ampla, aqueles 2 postes de luz, porque ele tinha esse negócio também de colocar às vezes um ponto de luz lá longe para chamar a tua atenção para aquilo ali, né? E criar profundidade também, né? Uhum. Então você tem ali uma cena famosa que é essa do Richard Basehart andando ali em silhueta, atravessando a rua, chegando perto da loja, os 2 postes de luz lá no fundo. Aquilo é bem noir, né? Aquilo é bem o clima do noir, né? A pessoa só vê aquilo e já tem noção do que é o noir. É impressionante. Vê 2 minutos desse aquilo filme, que você falou das imagens e eu falando pra cacete pra descrever a cena, né? É isso aí. Esse filme tem o Jack Webb, que é até um coadjuvante também do Crepúsculo dos Deuses, que depois faria uma série famosa nos Estados Unidos, a tal da Dragnet. E isso meio que virou um começo de séries que tem até hoje, cara. Essa CSI, né? Que acompanha a polícia tentando pegar o cara. De procedimento policial. É um filãozão. E ele pegou a ideia aí, né? Durante as filmagens, conversando com a galera da polícia e tal. Tem toda aquela história do Whitby Cell lá, que é um fornecedor de equipamentos eletrônicos e tal, né?
enfim, que aliás é um cara que já tinha estado no Raw Deal também, né? Aquele que fugitivo, que tinha matado a mulher, que pede abrigo na casa e tal. Cena meio... Pra que aquilo? Eu não entendi. Meio aleatória. É. E aqui ele é um cara que fica sendo pressionado ali por ele, né? Pra dar dinheiro e tal. Enfim. Tem toda aquela coisa do aqui também, né? Como você já falou, do procedural, né? Do retrato falado que vai sendo composto. Tem um trabalho forense da polícia, né? Tem a questão do laboratório, tem um momento... E é legal aquilo, né? É bacana. Funciona até bem. que eles chegam no retrato falado e tudo, e conseguem aos poucos ir juntando as peças para saber. Cara, mas para mim tudo isso tá ok, mas o bom mesmo é depois, quando ele, com a maior facilidade do mundo, ele entra naquela... Já tinha feito isso antes no filme, né? Entrado naquelas tubulações. Parece ali. o It, o palhaço, né? Ele entra naquele bueiro assim, rapidinho, se joga ali. Pois é, cara. Cai dentro do bueiro. E ali no bueiro é que vai acontecer essa sequência final aí que a gente já meio que comentou, mas ali é sensacional também esse trabalho de luz, que ali você tem, às vezes, a polícia correndo só de lanterna. Tem planos ali com um escuro total, né? Isso. Eu acho que é nesse filme que acontece esse caso aí que eu contei, do produtor chegar e falar, cara, você vai iluminar esse bueiro aí, esse aquaduto, sei lá o que é aquilo ali, dessa forma mesmo, com duas luzes, com uma luz só às vezes, né? Às vezes só tem a lanterna que o personagem está segurando, né? E tem um plano muito legal ali nessa sequência que vocês vão lembrar qual que a câmera... acompanha os policiais por trás, assim, né? Que estão correndo. Estão correndo. A câmera na mão correndo também, né? São poucos segundos aquilo ali, mas é interessante. Mas contribui para aquela tensão na cena ali, né? Uhum. E assim, essa tipo de iluminação que ele faz ali é estilizada, mas é totalmente realista, né? Porque, ia ser muito estranho você ver tudo aquilo iluminadinho ali embaixo, né? Tudo iluminado. De onde é que vem a luz? Por que tanta luz? Os caras estão embaixo da terra, né? De noite. De noite, só tem lanterna na mão. Como é que, né? Eu tô vendo todo o corpo do cara, o rosto inteiro, né? Você percebe se a coisa é mal feita também, né? Aquela história, né? Esse negócio bem feito, às vezes você nem percebe que aquilo ali tem uma ótima qualidade, mas se é mal feito, às vezes te chama atenção, né? Só, tem alguma coisa estranha aí. Acho que foi o Alexandre falou, né? Que ele ficava muito confortável com o escuro. Até vi gente que compara o Alton com o Gordon Willis, né? Que foi o diretor de fotografia. Que era outro também que era chamado de... Que não tinha problema nenhum. Às vezes trevas, a pessoa, não dá pra ver nada. O pessoal chamava de Prince of Darkness, né? Tanto o Alton quanto o Gordon Willis também tinha esse apelido. Verdade. Mas... eu acho que essa cena final é o que define o filme ali pra mim, né? Mas é um filme bom também, gosto também, né? Sim. Uhum. Você vê 3 filmes de estúdio pequeno e ficaram bem legal. Melhores que muitos filmes dos estúdios grandes da época, né? E isso é muito difícil, cara. E se a gente estender um pouco mais, já que a gente falou do Sombra da Guilhotina, né? Falar do mercado humano. Aí agora ele vai pro estúdiozinho maior, né? Um tal de MGM. E até traz o Alton junto, né? O Alton volta pra MGM, né? E aí aqui já começa assim, né? Na carreira do Anthony Mann, ele começa a pegar coisas mais subiu um degrauzinho, peso, né? Ele começa a entrar ali no A, né? No filme A. Né? E o próprio Alton também. E o Alton também, eles vão juntos, né? Um ajuda o outro, cara. E aí o mercado humano num estágio parecido ali. É aquilo que a gente falou, né? Border Incident. É um filme assim bem parecido em certos aspectos com o T-Man, né? Essa questão da polícia infiltrada, né? Tal. Um deles é o Ricardo Montalbán, né? Isso, e o outro morre. Falando até de fronteira do México e Estados Unidos, que é uma coisa muito atual, né? Problema político hoje em dia. Pois é, tem o Alfonso Bedoya, né? Que a gente vai lembrar lá do... Oiga, senhor. Do Tesouro de a voz Serra dele Madre. É muito tem o marcante, Sig Ruman. We are the federales. Sig Ruman, que eu lembro dos filmes dos irmãos Marx, né? Ah, verdade. Eu não reparei nele, não. Sig Ruman, tá lá, é um dos caras lá. Tem o McGraw, né? Mais rouco do que nunca, né? Tem o Charles McGraw, né? Mais
porra, vilanesco, né? Também. Pô, E tem aquela o nosso cena... barman preferido, né? Tem o quê? O nosso barman preferido, Howard da Silva. O Howard da Silva também, outro o nome. Barman lá do Ray Milland. Outro famoso aí. E, pô, tem a cena ali que o Charles McGraw mata o cara com um trator ali de... negócio de arar a terra, né? Aquela ali é foda, né? Porra, aquela é foda. E é mais uma morte de parceiro, né? Como foi lá no... no T-Man. No T-Man, né? Então, assim, de novo, é o roteiro do John C. Higgins. Então, assim, não duvido nada que eles tenham meio que transplantado a ideia, né? Bem parecido. Acho que sim. Pra esse filme aqui. E o Mann falava mesmo, ele gostava de botar violência, ele achava que engajava mais o público e tudo mais, trazia mais o espectador pra ação. Então ele não tinha medo mesmo, não. Ele era conhecido. É que hoje em dia, a pessoa, de repente, de 2024, 2025, vai ver esse filme. Claro, não é tão violento assim, não, mas pra época era. Você vê uma pessoa morrendo daquele jeito. Mas realmente. É brutal, sim. Porque a forma como eles filmam não é explícito, né? Mas se você pensar no que é a morte lá do cara, que cai na areia e vem aquele trator com aquelas lâminas e passa por cima do cara, numa ceifadeira, sei lá qual é o nome daquilo. A morte horrível, né? Você vê no rosto dos outros atores, né, que reagem àquela situação e você fica com a imaginação pensando o que é aquela morte ali, né? Aí, no ano seguinte, né, isso foi 49, que ele faz A Sombra da Guilhotina e o Mercado Humano. No ano seguinte, então, termina aí a parceria dos dois. Eles fazem O Caminho do Diabo num western chamado Devil's Doorway. E que se você engolir lá o James Taylor de índio, você vai curtir James Taylor, filme. Não, Robert Taylor. James Taylor é o cantor. James Taylor Aí o William, James Taylor. Não, mas aí você tem que, assim, entender que a época era assim, entendeu? Eu não Cara, não mas assim, eu acho que ele tá bem no papel. Não me incomoda. Eu gosto do filme, Não me incomoda. Eu gostei bastante do filme. Não tinha visto ainda, vi agora. Ele lembra realmente... Dizem isso do filme, que ele realmente deu azar. Ele saiu junto com Broken Arrow, que é um filme até com James Stewart, curiosamente. Sim. Que realmente é um pouco melhor e marcou muito mais, né? E os dois são simpáticos aos indígenas, são parecidos, né? Lembra um pouco Dança com Lobos, feito muito depois. Então, realmente, ele deu esse azar de, na comparação, ele perdeu, e eu acho que perde um pouco mesmo. Mas mesmo assim é muito bom, cara. Bem bacana. Eu acho muito boa essa temática, assim, desse racismo mesmo, né, porra? Na hora de ser bucha de canhão na Guerra da Secessão, o cara vai, né? Ele põe a farda e vai lutar como americano. Do exército americano, né? De farda. Racismo mesmo contra indígenas, né? Que, de certa forma, é a mesma temática de tantos noir, né? Do cara voltando da guerra e não tendo mais o seu emprego, não tendo mais o seu... É um noir transplantado, né? pro western. E funciona, né? né? De certa forma, né? Exatamente. O cara volta ali pro povo dele e tem lá toda uma questão de terras, né? Uma nova galera na cidade que tá mudando as leis para pegar as terras dos caras, né? Dos índios. Mas não tem tanto essa fotografia de noir, né? Aí eu acho que foi uma coisa assim, mais normal. Né? Até tem. Mas não é nem perto do que era. Não é tão estilizado. Mas, por exemplo, tem um plano lá do Robert Taylor, que não sei se vocês vão lembrar, ele, cara, o rosto dele tá quase todo escuro, assim, ele tá usando chapéu, tipo, você só vê meio que a boca dele, se não me engano, ele tá de chapéu. E você só vê um brilho bem fraquinho nos olhos dele, assim, 2 pontinhos, né? Que é no cair da noite, assim, mas ele tá um close dele e, pô, é um momento que ele descobre, né? Tem tudo a ver, né? Obviamente, a fotografia ressaltando ali aquele momento, que é o momento que ele descobre que o pai dele, que é um índio que faleceu, tinha falado para ele para não confiar no homem branco, apesar de estar voltando do exército e ter tido relação com vários homens brancos, né? Tava tudo bem, de repente ele escuta do pai dele dizer, toma cuidado porque o homem branco vem tentar tirar as nossas terras. E aí, naquele momento que ele descobre aquilo, o rosto dele tá condizente, ele tá na penumbra, na escuridão total. Mas tem muita coisa interessante ali. Se fosse pra gente falar dos noir do Anthony Mann, independentemente de John Alter, teria pelo menos mais 3 para falar, que era o Railroader, né? Acho que foi o primeiro que ele faz ainda na RKO. Target. Tem o então Conspiração. São 4. O Conspiração, tem o Desperado, que ele faz no meio ali. Eu acho até que ele volta para RKO para fazer. E tem o Pecado Sem Mácula,
que eu gosto também, cara, o Side Street de 50, Side Street, com o Farley Granger. Pouco. Eu já vi, É, né? que se passa em Manhattan lá e tal. Mas, assim, já em 1950 vai começar de vez essa parceria dele com o James Stewart, né? Vai fazer o Winchester 73. Aí, anos depois, eles vão emplacar ali, meio que como foi a parceria dele com o John Alton, ele vai emplacar uma série de filmes com o James Stewart, né? O Sangue Semeou a Terra, O Preço de um Homem, Região do Ódio, Certo Capitão Lockhart. Que são ótimos filmes, A maioria, né? O Thunder Bay é meio fraquinho, tem um outro mais ou menos, mas a maioria é muito boa e é o que eu falei lá no começo. Os westerns, principalmente, são muito bons. Não, né? isso assim, se você falar Anthony Mann, a maioria das pessoas vai lembrar primeiro dos westerns mesmo. O filme noir vem depois, né? O John Alton não, as pessoas vão lembrar dos filmes noir dele. Mas realmente, assim, o James Stewart eu acho que era o que estava faltando para ele. O que falta para esses nossos 3 filmes aqui que a gente focou mais? Uma estrela, né, cara? Ótimos filmes e tal, mas realmente, se tivesse um James Stewart ali, seria maior. Não tem jeito, a estrela tem o seu... Aí seria A, né? Não seria filme clássicos B, totais, né? exatamente. Aí mais pro final da vida, né? Na verdade, 10 anos antes de falecer, ele faz um outro western que eu gosto pra caramba, com o Gary Cooper, né? O Homem do Oeste. Muito bom. Aí já... Como é os filmes do western com o James Stewart, né? Quase todos ali em cores, acho que menos o Winchester 73, acho que não é em cores. Eles brigaram, né? Eles fizeram 8 filmes, aí ele ia fazer o Night Passage e brigaram mesmo, assim. E não deu certo, assim, nunca mais falaram direito. Foi uma pena, porque ele e o James Stewart realmente até se ajudaram muito também, porque ele também foi importante pro James Stewart. James Stewart ajudou ele de ser uma estrela e tal, mas ele deu uma imagem mais forte e agressiva pro James Stewart. Tirou ele um pouco daquela imagem mais do Frank Capra, de bonzinho e tal, que tava começando a ficar velho. Ele passou a ser um cara durão no western. Ele passou um cara a ser durão, vingativo, meio ruim, né? Tem esses filmes aí do western do Anthony Mann, tem uns filmes ali que ele é quase um anti-herói ali, né, cara? Quase um anti-herói, exatamente, né? É um cara meio noir também, né? Um cara meio repartido, assim, entre o bom e o mal. É bem curioso. Né? Um cara bem dúbio. No Man, assim, ele começou com esses filmes pequenininhos e baratíssimos e tudo mais, e praticamente encerrou a carreira fazendo épicos, né? Fazendo épica, é isso que eu ia falar, né? Começou o Spartacus, foi demitido, né? A gente falou do Kubrick e ele dançou, coitado, Mas ali ele não brigou com o Kirk Douglas, ele aceitou na boa. Mas depois ele faz o Covardes, o Cid, a Queda do Império Romano, né? O Covardes ele só fez a cena do Fogo de Roma, curioso, né? A cena mais famosa do filme, mas ele só fez aquela cena. Mas o El Cid, ele fez muito sucesso o El Cid. Hoje em dia não é tão lembrado, mas na época foi bem valorizado. Um que eu assisti também, além desses épicos, foi acho que o penúltimo dele, Os Heróis de Telemark. Que é legal também, é um bom filme. É um bom filme de aventura, assim, na guerra, né? Uma também missão. vi por agora. E o último filme dele, que é O Espião de Dois Mundos, ele termina, né? Ele morre em Londres fazendo, e aí quem termina o filme é o Lawrence Harvey, né? Que era ator do filme. O ator do filme. Termina de dirigir o filme, né? Então, assim termina a carreira do Anthony Mann. Né? A carreira estranha do Mann, porque pelo seguinte, cara, se você for ver os filmes dele, ele devia ter muito mais cartaz do que tem, acaba que não teve muito, né? Ele não é muito reconhecido pelo Oscar. Não, né, ele não dava, ele não se ajudava também. Oscar. Nunca concorreu ao Oscar, absurdo. Ele só concorreu uma vez ao Globo de Ouro pelo auxílio, só. E o Festival de Veneza, são os prêmios que ele foi indicado, não ganhou, mas foi lembrado. E assim, ele não dava entrevista muito. Em alguma medida, ele é mais um desses diretores que passou a ser um pouco mais valorizado lá pela galerinha da carreira, né? Que incensou bastante o ciclo western dele e tal. Que o western, sim, até o Godard elogiou muito o Homem do Oeste e tal. Mas em geral, ele justamente fazer vários gêneros, eles não valorizavam tanto o Man, não. Realmente, e até hoje, né, cara? Se você for ver, ele não é... Você fala assim, diz grandes diretores dos anos 40, 50, 60, raramente a pessoa vai citar os americanos, ele não é muito lembrado assim, né? Devia, né? O John Alton, como a gente falou ali, né, considerado uma espécie de Greta Garbo do seu meio, porque ele interrompeu a carreira dele aos 59 anos, e aí ficou tipo 30 anos no ostracismo, né, em relação à indústria, aquilo que você falou, ele viajou, foi curtir a vida, né? Mas não se ouvia muito falar dele.
Aí na década de 80 começou esse burburinho, ele começou o nome dele aparecer ali entre os cinéfilos mais cults e tal. Aí ele começa a participar de palestras, né? Ele dá uma entrevista para esse Todd McCarthy, que é um cara até um crítico que escrevia para Variety. E esse cara acaba escrevendo uma introdução para esse livro aqui que eu tenho, esse Painting with Light, né? Essa edição do livro. Mas é um cara que acaba fazendo a biografia dele e tal, né? E o último filme dele é um filme que eu gosto pra caramba. Até traria num Dicas Triplas. Então já fica aí, pré-dica, que é o filme de 62 do John Frankenheimer, O Homem de Alcatraz, né? Filme com Burt Lancaster. Filme de prisão, né? Se passa quase inteiro dentro de um presídio. E a fotografia do John Alton, a última fotografia dele no cinema, né? Depois ele faz, eu acho que um episódio de uma série de TV. Ele fez o Elmer Gantry mesmo, por ali. Fez o quê? Ah, o Elmer Gantry antes, né? Que é um filme que eu gosto também, só que esse é do Richard Brooks. E ele morre em 1996 aos 94 anos. Então, o cara foi longevo também, né? Eles foram iguais em quase tudo, né? Impressionante. Mas assim, ao contrário do Man, o Alton fez uma coisa de autopromoção que foi exatamente esse Painting with Light. Ele escreveu esse livro. Eu acho que se ele não tivesse escrito, eu acho que ele teria sido mais esquecido também, cara. Sim, eu acho que isso foi importante para dar uma valorizada nele. Ele valorizou a si próprio. Até tinha alguns diretores de fotografia da época ficaram incomodados, né? A velha invejinha, né? Teve gente que não gostou, achou ele muito estrelinha escrevendo esse livro e tal, mas dane-se, né? Porra, mas o cara de uma forma ou de outra, estrelinha ou não, ele estava contribuindo, né, com a arte, né, cara? Exatamente. E foi generoso ali, ele falando vários segredos, exatamente. Se você vê esse livro aqui, cara, ele fala, como iluminar o rosto da atriz, como fazer um moonlight. Cara, ele fala detalhe do detalhe mesmo. Não sei o que, o tempo. Como iluminar uma vela, como iluminar os equipamentos que eles usavam na época, né? Como filmar um rosto assim, assado. Aí tem esquema de luz. Lendo o livro hoje, se de repente alguém quer fazer fotografia, ele ainda é interessante? Mas claro que você tem que esquecer um pouquinho a parte de equipamentos, de luz, ele mudou. Sim, mas o conceito... Mas o conceito ainda é bem válido. Como atingir algumas imagens assim, né? As ideias estão aqui. Ainda vale. Estão ali, total. E é um livro histórico e técnico, né? Histórico porque tem esse lado, né, de você aprender como é que os caras faziam cinema naquela época. A gente estudou na faculdade esse livro, pra você ter noção. E a gente fez a faculdade do quê? 2005, 2006, por aí. E 2005, estudava saindo o livro do Alton. O professor de fotografia passava o livro do Alton, amigo. 50 anos depois. Então você vê como ainda era uma coisa bacana, né? Ainda bastante útil, né? Sim. Claro, com cinema digital, né? As coisas vão mudando, evidente. Mas o conceito, a ideia tá ali. E ajuda sim, eu acho que a pessoa que não tem noção, né, e tal, ajuda. Sim, porque a física por trás do negócio não mudou, né? A física tá boa, é perfeita. Claro, o equipamento não tem jeito, ele ficou velho mesmo. Mas ainda é um livro lendário entre os diretores de fotografia atuais. O cara que não leu meio tá pegando mal, assim. Imagina-se que o cara conhece. E você achou ele na internet aí, em PDF? Tá? Não, eu tinha, acho que da época, cara. Da nossa faculdade. Legal. E aí, eu li ali rapidinho. Mas já tinha lido, né? A gente estudou, cara. A gente teve que fazer prova em cima dessa bodega, né? Lembra? Então você vê como ele ainda é uma coisa importante. Eu acho que para a carreira dele, pro nome dele, acho que foi importante ter escrito esse livro. Acho que teria, não que ele teria sido completamente esquecido, mas teria sido menos lembrado, sem dúvida. É provável. Beleza, então, aí, senhores. Né? Isso aí, né? Isso aí. Acho que tá bom, né? Vamos encerrar. Valeu, Marcelo, a tua participação. Obrigado, galera. Um grande abraço aí. Abraço para quem escutou a gente também. Beleza. Valeu, Alexandre. Valeu, até a próxima. Abraço!